resolvendo exercícios. Nada diferente do que calcule as integrais abaixo utilizando integração por partes. Integral de x, ln de x, dx. Aquela velha história, a gente vai ter que definir quem é a nossa f e quem é a nossa g'. Por quê? Porque a fórmula de integração por partes é integral de f g' dx igual a f vezes g menos a integral de f'g dx. Então, a gente precisa definir quem é a f e quem é a g', e a gente vai precisar das outras informações para o outro lado. Então, fica a dúvida de quem a gente escolhe para ser a f e quem a gente escolhe para ser a g'. Aquela velha história, vai no chute. Se eu colocar o ln, eu consigo uma primitiva? Não consigo, eu não conheço nenhuma função que quando eu derive dln. Na verdade, a gente calculou a integral do ln de x dx e não é uma coisa tão simples de fazer. Acredito que seja mais fácil colocar o ln lá e o x aqui. Por quê? Derivada do ln é 1 sobre x e a integral de x a gente pode usar x² sobre 2. E aí, de fato, a gente vai usar a nossa fórmula. Vou escrever aqui embaixo para ficar um pouquinho mais bonitinho. Vai ficar x ln de x dx igual ao quê? F vezes g, x² sobre 2 ln de x, menos a integral, porque diz a fórmula assim, f'g, f'g. Então, vai ficar 1 sobre x, que vai multiplicar x² sobre 2 dx. Duas coisas boas para se fazer. Primeiro é cortar esse x, segundo é passar esse meio para fora. Então, como é que vai ficar? Vai ficar x² sobre 2 ln de x menos meia integral de x dx. Olha que coisa linda para se resolver. Vai ficar como? x² sobre 2 ln de x menos meio x² sobre 2 mais constante. Lembrando que a integral de x é x² sobre 2. Olha que bonitinho, aqui eu tenho x², aqui eu também tenho x², os dois estão sobre 2 também. Então, colocamos x² sobre 2 em evidência. E a gente vai ter ln menos meio. Olha que bonitinho que fica a resposta assim. E a gente termina o nosso primeiro exercício. Bem tranquilinho. Esperamos que os próximos sejam assim também. O que olhando a gente já imagina que não vai ser verdade. Então a gente tem produtos de E e seno, isso provavelmente vai ser algo cíclico. Ou ainda vai ser algo que a gente vai ter que fazer alguma mudancinha trigonométrica. Não sei, vamos ver o que acontece. Primeiro eu tenho que definir quem vai ser a minha f e quem vai ser a minha g'. Como é que ficaria melhor? Vou derivar esse cara aqui, porque tem esse doisinho meio chato aqui, que pensar em integrar ele vai ser mais complicado. Então, como os dois são bem tranquilos de resolver, vou escrever nessa ordem aqui. Simplesmente por causa que para derivar vai ficar mais fácil aquele ali. E vou escrever mais para o meio também, porque a gente vai precisar de mais espaço. Qual é a derivada dessa função aqui? Vai ser menos 2e na menos 2x, certo? E a nossa função g vai ser quem? Bom, se g' é seno x, que função que eu derivo e dá o seno? Menos cosseno de x, certo? Então, a nossa integral passará a ser como? Não copiei a fórmula, mas acho que a gente consegue fazer. F vezes g, então é e na menos 2x menos cosseno x, menos, esse menos é da fórmula, integral desses dois multiplicados. Esse sinal de menos vai embora com esse sinal de menos, porque eu teria 3, né? Eu teria esse, aí eu teria esse aqui do f',
e eu teria depois mais um da função g. Então, menos com menos mais, com menos, vai manter o menuzinho lá, certo? E aí, a gente vai ter 2e na menos 2x cosseno x dx. Esse 2 também tem que vir para fora. Então, menos e na menos 2x cosseno x menos 2, integral de tudo o que sobrou ali, certo? E aí, agora a gente ficou com um problema, porque a gente vai ter que resolver essa conta aqui. Não tem escapatória, é partes de novo. Vou fazer minha conta bagunçada. Vocês acredito que conseguem fazer do lado ou alguma coisa assim. O meu espaço aqui, ele é meio curto, não dá muito certo. Integral de e na menos 2x cosseno x dx vai ser como? Tenho que definir quem vai ser o f e tenho que definir como vai ser o g'. Vou manter o mesmo padrão, vou colocar o e na menos 2x aqui, porque é mais fácil eu calcular a derivada, certo? Derivada do e é o próprio e, vezes a derivada do expoente, que no caso, menos 2. E cosseno de x aqui, primitiva para cosseno, seno de x. Então, a nossa função vai ficar assim, f vezes g, e na menos 2x seno x, menos esta aqui. Repara que com esse menos, eu já vou transformar ele num mais. E o 2 já vou botar lá fora também. Esse 2zinho aqui, ó, já passei o menos 2 fora do meu exercício. Então, vai ficar e na menos 2x seno x dx. E aí, que ficou bonitinho, ficou a mesma coisa que a gente precisava aqui. A hora da verdade para ver se funciona usar esse método ou se vai zerar tudo. Então, eu vou reescrever essa parte e vou substituir aqui. Vai ficar integral de e na menos 2x seno x dx igual e na menos 2x, esse aqui, né? Menos e na menos 2x cosseno x, menos 2 vezes, bom, eu não vou escrever esse aqui, eu vou escrever tudo isso daqui. Acho que não vai caber na minha linha. E na menos 2x seno x, mais 2 vezes a integral de e na menos 2x seno x dx. Ficou meio apertadinho, mas acho que dá para entender. Aqui eu vou ter que multiplicar essas coisas, eu vou ter que abrir essas contas, não tem escapatória. Vai ficar como? Integral de e na menos 2x seno x dx igual a menos e na menos 2x cosseno x menos 2e na menos 2x seno x menos 4 integral de e na menos 2x seno x dx. E esse cara eu vou jogar lá para o outro lado para fazer companhia para outra integral que é igual. Repara que aqui eu devo 4, vai passar somando 4. Então, eu vou ter 1 mais 4. Eu vou ter 5 integrais de e na menos 2x seno x dx, sendo igual a menos e na menos 2x cosseno x mais 2 seno x. Repara que eu coloquei o ezinho ali em evidência. E esse 5 que estava lá sobrando vai voltar dividindo, vai ficar que a integral que eu quero calcular, que é essa daqui, é menos e na menos 2x sobre 5, que multiplica cosseno x mais 2 seno x mais constante. Por quê? Porque lá desde o início nossa integral ela é indefinida. Lembrando sempre que essas constantes são sempre reais,
certo? Então aí a gente fez o segundo exercício, deu certo, poderia não ter dado, poderia ter zerado em algum momento aqui, mas nesse caso andou tudo bem direitinho. Podemos pensar no C. E a C não é difícil, mas ela é um pouco diferente. Ela é uma que a gente não fez nos exemplos do vídeo anterior. Ela é uma integral definida. E qual o problema? Nenhum. A gente resolve normalmente, vocês vão ver que vai se encaixar tudo. O que a gente vai ter que chegar é num número. Por quê? Porque ela é uma integral definida. Bom, vou ter que fazer o mesmo processo. Vou ter que definir quem vai ser a minha f, vou ter que definir quem vai ser a nossa g' e terminar de preencher a tabela. Então, nossa f é x, porque a gente quer baixar o expoente, e o e na x não nos incomoda. A integral de e na x é a própria e na x, e a derivada de x é 1. Como é que vai ficar montada, então, essa conta? Ficaria assim, integral de 0 até 1 de x e na x dx é o quê? F vezes G. F vezes G. Mas, como a gente aqui tem os intervalos de integração, a gente vai ter que colocar os intervalos de integração, certo? Menos a integral de 0 até 1 de quem? F'G. Então, e na x dx. Então, a única coisa que a gente tem que cuidar de diferente é que, como a gente tem um cara aqui que é só função, a gente vai ter que substituir também nos extremos do intervalo, certo? E o resto não tem nenhum segredo. Essa parte continua, poderia já resolver, mas vou resolver tudo junto, menos integral de e na x de 0 até 1. Pode fazer ela indefinida e depois substituir tudo no final? Pode, não tem problema nenhum, dá o mesmo resultado. Como é que vai ficar esse cara? 1 e na 1 menos 0 vezes e na 0, menos, esse menos aqui, parênteses, porque a gente vai ter uma soma aqui, e na 1 menos e na 0. Aqui a gente tem que cuidar bastante, esse cara de fato é 0, esse cara ele não é 0, ele é 1. Então a nossa conta vai ficar assim, e menos e, que é esse daqui, menos com menos, mais 1. E a nossa integral vai dar exatamente 1. Então, aqui pode ser resolvido tanto desse jeito, ou pode imaginar que você está fazendo a indefinida, resolver, chegar na solução e depois colocar nos intervalos de integração. Dá exatamente a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu decidi por fazer direto. Às vezes acontece. Vamos para a última, então, letra D, outra que também é definida. Mas o problema dela é que ela tem um T. Tudo bem, a nossa resposta vai ficar em função de T. Pode acontecer isso daí. Mais para frente a gente vê que existe esse tipo de conta também, que a gente faz integral. Inclusive, aparenta bastante aquelas funções que a gente colocou da primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Novamente, na verdade, a gente já resolveu essa integral. Se a gente olhar a letra A, olhando aqui a letra A, a gente já resolveu o mesmo exercício, então eu vou roubar essa resposta. A gente vai ter a seguinte situação. A gente sabe que essa integral aqui, ela é igual a x² sobre 2, parênteses, ln de x menos meio. Como eu já resolvi a parte da integral indefinida, vai nos restar definir no intervalo 1 até t, certo? Como é que vai ficar isso? Exatamente como a gente resolve. F de B menos F de A. Lembrando que o B é o cara de cima. Vai ficar assim. T² sobre 2, ln de t menos meio, menos da fórmula 1 sobre 2, ln de 1 menos meio. Bom, isso aqui eu não tenho que fazer, é T, eu não sei quanto vale T, deixa a conta exatamente assim, não tem nenhum problema. Mas aqui a gente consegue resolver um pouquinho, por quê? Primeiro de tudo, porque E elevado a quanto? Que dá 1, é 0, então aqui a gente tem um 0, então a gente tem menos meio,
vezes menos meio. Então, a gente tem mais 1/4. Consigo fazer mais alguma coisa nisso? Não consigo. Preciso pôr o mais c? Não, porque a nossa integral é definida. Tudo bem que a gente tem um t, mas é uma integral definida. Esse tipo de situação vai aparecer mais para frente quando vocês estudarem um tipo de integral especial que se chama integral imprópria. Essa integral imprópria, ela vai juntar limite e integral. Então, seria um limite de um somatório. Vai aparecer, mas é mais para frente. Enquanto isso, fica só a prática de como resolver essa primeira parte. Não é difícil, mas depois a gente faz. É isso aí. Tem mais exercícios para vocês.